Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez, vindo aqui fazer algumas reflexões na nossa religião de Umbanda. Tentando falar um pouco de espiritualidade, tá? Hoje, com autorização do Pai Paulo Ludogero, eu vou fazer um react sobre o vídeo que ele fez, que foi o vídeo sobre a evolução de Umbanda. Onde uma pessoa pergunta para ele se que a Umbanda tem que evoluir, né? E ele falou que a Umbanda ela precisa evoluir nos valores humanos, né? O ser humano precisa evoluir para entender a grandiosidade dos conceitos de Umbanda dados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí eu entendo e vou colocar aqui algumas questões, né? Por exemplo, nós precisamos evoluir na Umbanda mediante alguns processos, né? Porque o mundo muda e nós evoluímos em tecnologia, né? Então a gente está vendo aí a internet, o YouTube, as mídias sociais espalhando as nossas considerações como religiosidade. Agora, vamos pensar aqui. Nós precisamos evoluir para quê? Né? A gente precisa evoluir para saber como ocorrem os processos magísticos e as técnicas utilizadas na nossa religião. Aí você tem que entender o seguinte: evoluir para a gente ter esse conhecimento, né? Conhecimento, ele passa por duas circunstâncias, né? Ele passa em saber como acontece e a utilização dele na prática. Nós estamos vendo uma evolução umbandista que explica muito como acontece. E aí eu vejo o seguinte: você sabe para que funciona tudo? Sim. Então hoje você vai na internet, quero saber como é que faz um padê. Aí eu te pergunto, você quer saber fazer um padê para quê? Esse padê é para te servir a alguma coisa ou ele é para auxiliar alguém, né? Ele serve para inflar o seu ego e a sua vaidade ou ele serve para auxiliar outra pessoa? Inclusive até as pessoas da sua família, você mesmo, tá? Mas ele tem uma finalidade positiva, né? Aí, segundo, a gente também vê as circunstâncias. Aí eu vou citar o nome do meu irmão Eduardo Sanches, que está lá no grupo do Pai Paulo Ludogero. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, realmente nós precisamos evoluir, porque a Umbanda ela era muito feita de misticismo, doutrina de medo, né? E nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Então, com essa evolução da Umbanda, nós vamos quebrando alguns paradigmas. Por exemplo, vou citar: não fala o nome de Exu dentro de casa não, porque Exu é quase que o diabo, né? Então hoje a gente vê aí assim, Exu não é o diabo, Exu é um espírito evoluído que tem um grau espiritual. A gente vai quebrando paradigmas. Olha, você vai colher uma planta para você usar numa amaci, você tem que dar uma moedinha para trocar Peraí, qual é a moeda de troca, né? É o teu padrão mental no momento que vai colher. Você vai oferecer o teu respeito à entidade que está ali tomando conta, ao orixá, que é o regente daquela área, né? Se colocando numa postura ritualística, né? Até podendo usar a moedinha, mas sabendo o porquê e para quê, né? Então, é importante, né?
Para evoluir, eu vejo que a gente, fazendo com que a gente pense e quebre paradigmas, a gente faz com que a nossa religião se transforme de uma religião de subserviência para uma religião de caminho de fé raciocinado, certo? Isso é muito bom, isso é muito legal. Agora, para que a gente quer evoluir? É necessário, para a gente evoluir, mudar as bases espirituais da nossa religião, advindas do caboclo das sete encruzilhadas. É necessário dizer que o caboclo das sete encruzilhadas era um homem branco, um espírito de um homem branco católico. E aí a gente sabe que espírito não tem cor, raça, não tem etnia. Então, o caboclo das sete encruzilhadas, numa das encarnações, foi um padre. E na outra encarnação foi um índio. E ele, com orgulho, disse: eu venho me mostrar como um índio. Mas a gente precisa quebrar essas bases espirituais, né? Essa quebra de bases espirituais, da moral da nossa religião, ela leva a distorções. Ou nós queremos, né? Ou para evoluir é necessário mudar o ser humano, em vez dele compreender de maneira inadequada e com misticismo, ele comece a compreender melhor, né, o que a Umbanda já traz, né? Então eu sempre vejo, né, nessas mudanças tecnológicas da vida, a professora Lúcia Helena Galvão, ela fala o seguinte: você está indo para um abismo e necessariamente você vai cair nesse abismo. Você prefere ir de patinete ou prefere ir de Porsche? Muitas vezes a tecnologia ela vai acelerar o processo da sua queda. Ela vai acelerar o processo que o ser humano que já tem uma moralidade inadequada, o processo humano de compreender as coisas, entendeu? Então, por exemplo, tanto antigamente, na doutrina do medo, com os pais de santo que abusavam e escravizavam os seus adeptos, os seus filhos de santo, e hoje, com as novas tecnologias, onde nós temos cursos, onde a gente tem pessoas tentando colocar imposições de social na nossa Umbanda, tentando transformar a caridade que o caboclo das sete encruzilhadas falou em uma coisa chamada responsabilidade social, vão trazendo distorções do que é a verdadeira Umbanda. E aí eu queria colocar algumas coisas, né? Quando eu digo a verdadeira Umbanda, não é as vertentes. A verdadeira Umbanda é aquela que pratica caridade, é aquela que não cobra, que foram as orientações do caboclo das sete encruzilhadas. Essa é a verdadeira Umbanda. Não cobra, não ajuda o próximo, faz a caridade. E aí eu queria dizer sobre essas questões, né? Porque essas pessoas, elas tentam distorcer o ser humano quando ele não tem ética, quando ele não tem o equilíbrio espiritual, quando eu vejo alguns pais de santo fazendo isso, que eles têm uma cabeça muito uma cabeça muito teórica, uma cabeça muito estudiosa, né? A Umbanda, ela veio se formar de pessoas simples que mediante aos estudiosos do espiritismo, que apesar desse estudo todo, eles não eram éticos, eles eram preconceituosos, e a Umbanda se formou por causa disso, né? E eu vejo hoje pais de santo quererem trazer o cunho sociológico, teológico, quem dera que fosse teológico, mas sociológico, partidário para dentro da nossa religião, onde eles querem transformar uma coisa chamada caridade. Eles pegam uma caridade que para nós umbandistas quer dizer amor. É o amor ágape, amor fraternal. A nossa caridade, ela é o carita,
que é a mesma coisa do ágape. Então, quando nós, religiosos, falamos sobre caridade, falamos de amor, amor ao próximo. No cunho sociológico, no cunho do estudo da evolução das pessoas que vieram de África, porque nós vamos estudar historicamente quem veio, os grupamentos étnicos que vieram da África e se juntaram ali para formar o candomblé, formando as nações, que não sei o quê. Eles estão estudando a história, mas não estão vendo a religiosidade, a fé que habita dentro do ser humano. Nós não procuramos a Umbanda para poder fazer uma reestruturação social a partir da nossa religião por imposições. Nós viemos à Umbanda para poder mudar o íntimo individual. E aí, quando a gente olha de maneira religiosa a Umbanda, nós vemos assim, olha, caridade é amor. É ver um irmão sofrendo e poder auxiliá-lo momentaneamente naquele abrandando. Eu não tenho condições de mudar a vida da pessoa. Se eu tiver condições, tentarei fazê-lo, tentarei ensiná-lo um caminho melhor para ele buscar o caminho dele e ele mesmo conseguir os recursos para ter uma vida digna. Isso é a caridade. Agora, a responsabilidade social, que eles falam que eles acham que caridade é dar esmola. O religioso não dá esmola. O religioso olha o sofrimento alheio. E eles acham que a gente está fazendo, está dando a coisa para a pessoa. Não, nós não estamos dando. A gente está observando o sofrimento alheio e se comovendo com aquilo. Agora, a responsabilidade social. Responsabilidade social é um conceito que eles tiraram do empresariado. Ou seja, aí eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó. Responsabilidade social é um conceito empresarial que visa que tais empresas mantenham-se em atitudes éticas perante a sociedade. Aí, uma pessoa caridosa, uma pessoa religiosa, uma pessoa que vê com conceitos éticos da religiosidade, ela vai ter responsabilidade social, mas a abrangência de atuação dela é de maneira individual. A abrangência da responsabilidade social, ela é de cunho empresarial, de cunho social, que não visa indivíduos, visa grupamentos. Certo? Então, são distorções que estão causando aí para nossa Umbanda e eles estão tentando fazer com que isso seja a grande novidade da Umbanda. Como o Pai Paulo sempre, ele disse no vídeo dele, olha, são as pessoas que precisam mudar. Se as pessoas mudassem na sua individualidade, até dentro da nossa religião, principalmente aquelas pessoas que estão na frente de trabalho, aonde elas falam assim, olha, eu auxilio o próximo, o meu terreiro está aberto, as pessoas me ligam e eu vou estar atento às dores individuais. Eu vou fazer, por exemplo, dentro da caridade, eu sempre falo aqui do Umbanda de Cura. O meu guia espiritual falou assim, cara, você tem que fazer alguma coisa com isso. Você está aparecendo para as pessoas. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Eu quero que você faça. Você não trabalha com cura? Trabalha com cura à distância. Não é que você vai prometer a cura, claro, mas você trabalha para o melhoramento de indivíduos. E nós, nesse último trabalho, tivemos 200 pessoas. Isso não é um grupamento de cunho social que individualmente estamos tratando alguém? Então, meus irmãos, vamos pensar. A Umbanda precisa evoluir, mas a maior evolução dela é a sua compreensão. É fazer com que o ser humano que está dentro da Umbanda vire um ser humano ético, com moralidade, que faça o que tem que fazer, como diz aqui no conceito de mantenha a ética perante a sociedade. Realmente, individualmente, precisamos ter ética, mas o umbandista, conforme a ética da Umbanda, deveria já ser um ser ético perante a sociedade. Então, fiquemos com axé, meus irmãos. Fiz esse react aí, graças ao Pai Paulo Dogero,
também preciso falar, Dona Terezinha falou o seguinte, olha, se o caboclo das 7 encruzilhadas quisesse a guerra, quisesse a briga, ele não botava uma florzinha branca na mesa naquele dia em que ele se manifestou. Então eu deixo aqui em homenagem a Dona Terezinha, aos irmãos do Telegram, esse react e esse pensamento de hoje. Axé, meus irmãos.